Olá, deusas! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e o tema do vídeo de hoje é um pouco polêmico, porque eu reuni aqui alguns produtos e vou fazer uma make completa com eles, que são produtos que eu mudei de opinião com o tempo. Bora lá? Quando a gente testa aqui um produto, existem vários fatores, conforme o tempo de uso e tal, que podem mudar a nossa opinião sobre ele. Eu sei que isso já aconteceu com vocês e também acontece comigo. Então eu reuni aqui alguns produtos que eu gostava muito e hoje já não gosto tanto, ou eu não gostava e agora eu passei a gostar, e vou explicando pra vocês a razão de cada um deles. Vou começar pela pele, porém eu acho que eu deveria começar pelos olhos, porque a paleta que eu escolhi, ela esfarela bastante. Vou aplicar aqui então meu fixador de sombras da Vizela. Já tô com as minhas sobrancelhas feitas pra adiantar, como sempre. Lembrando que todos os produtos que eu uso aqui nos tutoriais com vocês estão todos listadinhos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu peguei aqui essa paleta da Colors pra simbolizar, mas são todas dessa coleção aqui, ó, que acho que não tem um nome específico. Hoje eu vou utilizar a Berry, que é uma das minhas favoritas. E quem acompanha aqui o canal desde lá no iniciozinho, lembra que eu resenhei cada uma dessas paletas e eu amei na época, eu achei muito boa a paleta e a paleta não é ruim. O que acontece com essa paleta aqui? Assim que eu testei, eu comentei pra vocês lá no vídeo de resenha, olha essas cores, gente, que linda, dessa paleta, que é uma sombra que esfarela. E até aí, ok, existem sombras que esfarelam mais, outras que esfarelam menos ou quase não esfarelam. O problema dessa paleta aqui é que conforme eu fui usando ela, porque eu realmente gostei muito da paleta, parece que é como se fosse assim, ela tem uma camadinha aqui nela, que depois que você usa a ponto de sair essa camada, ela esfarela muito, mas assim, num nível que eu não conseguia mais usar, mesmo fazendo os olhos primeiro. Por quê? Porque ela vai caindo conforme eu tô fazendo o esfumado aqui embaixo, de modo que eu não conseguia nem mais ver o que tava acontecendo aqui no meu olho. Eu fui deixando elas de lado por causa disso, então a minha opinião mudou sobre essas paletas por causa disso. Eu não sei se foi um problema de lote, no caso dessas paletas aqui, se é um problema com a minha paleta apenas. Inclusive, se você tem essa paleta e isso não acontece com você, comenta aqui pra mim pra eu saber. Mas comigo isso foi acontecendo, tá? Com essa daqui, não foi nem tanto assim, mas as outras, ó, essa daqui, a Honey, ela esfarelava demais, demais, demais. E as sombras dessas paletas, elas são muito pigmentadas, então assim, mesmo quando cai aqui na pele, sem a pele estar pronta, eu ia limpar, gente, manchava. Ficava manchado, de tanto que a sombra é pigmentada. E foi por isso que eu resolvi fazer o olho primeiro. E aí essas paletas acabaram ficando de lado, porque quando eu vou utilizar elas é sempre um trabalho a mais que eu tenho que ter, um cuidado muito maior. Usar essas paletas com a pele pronta, a gente nem pensar. Mesmo com a pele bem selada, ela pigmenta. Onde ela cai, ela pigmenta. Por isso que vocês não me veem mais usando ela tanto, mas são lindas as sombras, as cores são maravilhosas, elas pigmentam muito bem, esfumam muito bem, só tem esse problema mesmo, que parece que vai saindo aí com o tempo, alguma proteção dela, da fórmula, prensagem, eu não sei dizer muito bem o que é, que ela acaba esfarelando muito. Outra coisa também que conforme eu fui usando eu vi que eu não gostei nadinha é a embalagem. Essa embalagem aqui, ó, onde tem o encaixe, é muito frágil, inclusive as minhas outras já tudo quebrou, então com o tempo isso aqui vai quebrando, então eu achei bem frágil a embalagem também. Bom, então eu vou fazer aqui um olho, não é básico, né, porque eu vou fazer uma pegada assim mais vampiresca, mas simples de fazer. Eu vou começar com esse tomzinho aqui, ó, e ó, gente, acho que vocês estão conseguindo ver, ó, essa daqui já saiu essa película, não sei o que é, e olha só, esfarela muito. Vou depositar essa sombra, então olha que cor linda, mas ó, já tá aqui caindo. Eu vou fazer um olho mais alongadinho, depois eu vou recortar ele pra ficar bem certinho aqui. E não adianta tirar o excesso do pincel, ela cai do mesmo jeito. Vou esfumar aqui, ó, a bordinha de cima. Tirei o excesso de sombra do meu pincel e eu vou utilizar essa sombra aqui pra dar acabamento aqui na borda. Eu não tô me preocupando com essa área aqui, porque como eu falei, depois
depois eu vou fazer o recorte direitinho. E com essa sombra eu vou vir até aqui, ó, no cantinho interno. E olha aqui, gente, ó, pra vocês verem como que ela esfarelou também, ó. Esfarelou muito, muito mesmo. E se essa paleta cair no chão, esquece, tá, gente? A sombra vai se desfazer inteirinha por causa disso. É como se ela estivesse se soltando, sabe? Eu acredito que se isso não for um problema de lote mesmo, né? Se for um problema, se for a fórmula da sombra, se a marca mudar isso, aí sim essa paleta vai ficar perfeita. Tô tirando a marcação aqui de dentro pra gente aplicar a sombra cintilante. Vou vir agora com essa sombra aqui cintilante da paleta. Vou aplicar ela com o dedo, pra ela pigmentar melhor, ó. E vou dar o acabamento aqui no início com um pincel de cerdas sintéticas. Agora eu vou pegar aqui essa sombra mais escura da paleta com um pincelzinho de precisão. E vou só dar uma escurecidinha a mais aqui, ó, no cantinho externo, dando batidinhas. Venho esfumando aqui as bordinhas. E agora eu vou limpar aqui essa bagunça com cotonete. E venho aqui já criando o meu recorte pra ficar aqui, ó, bem certinho. Por último, pó compacto nas bordas pra gente dar aqui um acabamento final. E a parte de cima do olho tá pronta. Agora eu vou fazer aqui outro olho rapidinho com lacinhos postiços e já volto pra gente falar dos produtos de pele. Voltei com a parte de cima dos olhos pronta. Já hidratei aqui minha pele pra adiantar, porque não tinha nenhum hidratante que com o passar do tempo eu mudei de ideia. Eu utilizei aqui o hidratante Fácil da Natura pra pele normal a seca. Eu adoro esse hidratante, ele é muito bom. E o Repair Eye Cream, eu tô viciada nesse produto aqui desde que eu recebi. Eu não paro de usar ele, da Oceane. De base, eu mudei de opinião sobre essa base aqui, Feel Smooth, base fluida da Ruby Rose. Quando eu testei ela e fiz a resenha completa aqui pra vocês, se eu não me engano, acho que eu ainda tava na vibe de utilizar a esponjinha pra fazer a aplicação de base e de corretivo, coisa que eu hoje praticamente não faço mais, porque eu fui percebendo que com o pincel muitas bases elas duravam mais na minha pele, porque o pincel ele realmente trabalha o produto na pele. A esponjinha é como se ela deixasse na superfície, então ele é mais fácil de sair ao longo do dia. Claro que isso vai depender de pele pra pele. Eu sei que tem muita gente que ama e não vai abrir mão da esponjinha e tá tudo certo. Mas quando eu mudei de ferramenta de aplicação de base, de corretivo, eu vi os meus corretivos e as minhas bases durarem muito mais. O acabamento também ficou mais bonito. Então eu fiz o teste quando eu comecei a mudar de ferramenta pra ver como que as bases que eu não tinha gostado tanto da resistência, da durabilidade e até do acabamento, eu queria ver como que elas sairiam. E essa base aqui eu fiz o teste, gente, ela durou muito na minha pele. Se você não viu a resenha dessa base, te aconselho a ir lá ver pra você entender melhor do que eu tô falando. Mas, falando assim, no geralzão, essa base, ela não durou na minha pele, ela saiu muito fácil. E utilizando o pincel, ela durou bem mais. Então, pra vocês verem como que uma ferramenta de aplicação pode mudar todo o seu resultado. Vou aplicar ela aqui na minha pele, ela é uma base fluida. E vou vir espalhando aqui, ó, com o pincel. Essa base da Ruby Rose, gente, é a única base que ela realmente não tem aquele acabamento super seco que as outras bases da marca têm. E eu gosto muito dela por causa disso. Ela deixa um acabamento mais natural na pele, sabe? De corretivo, eu mudei de opinião sobre o corretivo Undercover da Nath Capello. Eu não sei se eu cheguei a utilizar muito ele aqui nos vídeos do canal, mas lá no Instagram eu usava ele muito. Eu amava esse corretivo. Só que, com o tempo, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele foi ficando muito seco. Aliás, acho que não foi ele que ficou seco. A minha pele foi ficando um pouco mais ressecada aqui. E aí, pra utilizar ele, é bem complicado, porque ele é bem mate. Então, antes eu não tinha tanto esse problema e depois, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter esse problema quando eu comecei a utilizar esse corretivo. E eu usava ele muito no meu dia a dia mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui pra ele funcionar, né? Então, hoje em dia, não é um corretivo que eu compraria novamente por ele ser mais seco. E eu tô dando preferência pra corretivos mais soft matte ou até mesmo hidratantes. Além dele ser um corretivo que ele tem uma textura bem grossa, acho que vocês estão conseguindo ver. Então, ele marca bem as linhas da pele, sabe? E entre esse e o Lamousse, eu prefiro 1000 vezes o Lamousse, porque ele não é um corretivo seco, ele é um corretivo de alta cobertura, mas não é seco.
que nem esse daqui. De blush, esse produto aqui, que é o Blush Balm Universal da Miss Larry. Eu lembro que eu coloquei ele no flop, inclusive aí de algum mês, ano passado, porque eu não achei que ele ficava, ele abria na pele, sabe? Na época eu não tinha esse pincel aqui, que gente, esse pincel, ele é perfeito pra fazer a aplicação de produtos cremosos e produtos líquidos. Ele é um produto mais sequinho, só que aí conforme você vai fazendo assim na embalagem, ele vai se soltando, ó. Depois que eu comecei a aplicar ele dessa forma, com esse pincel, que é um pincel mais apropriado, eu não sei qual é a mágica desse pincel, gente, sério. É o melhor pincel que tem para aplicação de produtos cremosos, ó. E eu me apaixonei por esse produto depois que eu consegui usar ele da maneira correta. Eu acho ele muito bom, porque ele tem a fórmula mais sequinha. Então, se você não gosta daquele blush que fica mais melecadinho na pele, sabe? Esse aqui não, ó. Ele fica com um acabamento bonito, porém ele fica bem sequinho, e isso faz com que ele dure muito na pele. E essa cor aqui eu adorei. Ele fala que é universal, não acho que seja universal, mas pra mim eu gostei muito dele, ó. E quanto mais camadas você coloca, mais intenso ele fica. Então, pra você ver, novamente, questão de saber, né, usar o produto, a melhor ferramenta. Ó, eu tenho usado ele direto, inclusive, porque ele fica muito bonito e, assim, dura praticamente o dia inteiro na minha pele. Vou aplicar um pouquinho aqui no nariz também, ó. Uma paletinha multifuncional que eu mudei de opinião sobre ela foi essa daqui, ó, a Best Friends Forever da Vizela. A minha na cor 01. Eu lembro que quando eu comprei essa paleta, de início eu gostei muito, porque o contorno dela, vocês podem ver que eu usei ela bastante, o contorno dela é mais frio e o blush é cintilante. E assim, o blush, ele é muito bonito, ó. Apesar dele ser mais assim sutil, ele é muito bonito. Porém, conforme eu fui utilizando ela, eu percebi que esse contorno aqui, você tem que tomar um cuidado para aplicar ele, porque ele mancha. Se você aplicar muito, enfim, ele dá uma manchada ali, ele não é tão fácil de esfumar. E outra coisa que me incomodou nessa paleta, quando eu fui usar ela, é que essas cores, elas não ornam. Porque o contorno é mais frio, o iluminador é mais frio, ok, mas o blush ele é quente. Então isso me deixa com muito nervoso quando eu vou fazer minha maquiagem, porque eu acabo tendo que usar outra paleta. E a ideia da paleta ser multifuncional é que eu só vou precisar dela. Então, por isso eu acabei mudando aí de opinião e já nem uso tanto essa paleta, porque eu realmente esqueço dela, porque pra usar ela eu tenho que usar outra, então não rola. Então eu vou utilizar aqui esse contorno, vou pegar bem pouquinho, vou tirar bem o excesso aqui, ó, no dorso da minha mão. E vou aplicar aqui, ó, nas laterais da testa. E eu acho que aqui, ó, tá dando pra ver na lateral da testa como que ele fica, ó, manchado. É uma pena, porque é uma paleta cara, não é uma paleta super baratinha. E eles poderiam aqui melhorar, botar aqui um iluminador um pouquinho mais quente e melhorar a fórmula do contorno. Eu acho que ficaria bem melhor. De iluminador eu não vou usar o da paleta, porque eu vou pegar este produto aqui, que é o Diamond Pop da Ruby Kisses. Esse produto também foi pro flop. E a minha opinião sobre ele em relação a utilizar nos olhos continua a mesma coisa, tá, gente? Não mudou. Ele realmente, ele acumula, ele vai mudando aqui de lugar, vai saindo, vai se movendo, fica horroroso ao longo do dia. Porém, pra utilizar isso aqui como iluminador, é maravilhoso, gente, sério, eu amei. Essa cor aqui é a Crystal Glam, que é a mais clarinha de todas, ó. E aí eu gosto de aplicar assim com o dedo e depois eu venho assentando ele aqui, ó, com o pincel. E ele fica, ó, muito bonito na pele. Eu geralmente não gosto de iluminador cremoso, iluminador líquido, porque eles são muito naturaizinhos pro meu gosto. Eu gosto de um brilho bem pá. E esse daqui não, ó, ele fica com um brilho bem aparente, só que ele se funde muito bem na pele. Então eu tenho utilizado muito ele nessa função de iluminador cremoso, sabe? Ó, ele fica um escândalo de lindo. E claro, também dá pra utilizar ele de base pro iluminador em pó, que aí ele potencializa e fica perfeito. Vou fazer a aplicação aqui do outro lado. De pó, eu mudei de opinião sobre esse pó aqui, ó, da LF Pro. Não é o pó pra área dos olhos, tá, gente? É o pó facial da marca. Eu amava esse pó até eu conhecer o Soft Eye da LF Pro, porque até então eu gostava muito dele pra aplicar na área dos olhos e tudo mais. Depois que eu comecei a utilizar esse daqui, que é o Soft Eye, gente, esse daqui eu comecei a achar ele
até um pouquinho grosso, ele fica muito seco, marca demais a textura da pele. Então eu mudei de opinião sobre esse, porque esse daqui, ele é 1000 vezes melhor, tá? É um pó para a área dos olhos, específico para a área dos olhos, mas você pode utilizar no rosto todo. Eu uso ele no rosto inteiro, e esse daqui acabou ficando de lado. Ah, só pra vocês saberem, tá? Acho que é uma informação boa de se falar, é que os dois têm 16 gramas de produto. Então você pode comprar esse daqui pra área dos olhos, ele vale muito a pena, porque vai dar pra você utilizar no rosto todo, ele não vai acabar rápido. Porque é a mesma quantidade de produto que vem no pó facial. Eu vou utilizar ele aqui, então. Venho tirando aqui o acúmulo de produto nas linhas. Eu já tô sentindo essa região minha bem seca por causa do corretivo, sabe? Peguei o pó aqui, ó, com a esponjinha de veludo. E eu vou aplicar bem pouquinho, porque senão vai esturricar tudo aqui, gente. E vou selando aqui todas as áreas do meu rosto específicas que precisam da selagem. Esse pó aqui, ele é um pó, então, que eu não recomendo pra quem tem pele madura, tá? Porque ele vai ali deixar mais evidente as linhas e tudo mais, vai matificar demais. Se você tem a pele oleosa e tem poucas linhas de expressão, ou não tem uma pele mais jovem e tudo mais, aí você pode comprar esse pó, porque ele vai matificar bem a sua pele. Pra não, né, desperdiçar o produto, pra ele não ficar aqui largado na minha coleção sem utilizar, eu gosto de usar ele quando tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, sabe? Quando a sensação térmica tá de 58 graus, que outro dia aconteceu por aqui. Então, nesse calor, gente, tem que ter produtos aí que vai matificar bem a pele. Então eu pego esse produto e utilizo ele nas áreas onde eu não tenho tantas linhas, sabe? E aí, ele matifica e segura bem a maquiagem ao longo do dia. Mas fora isso, não uso mais ele aqui na região abaixo dos olhos, porque eu acho que o outro pó fica 1000 vezes mais bonito. Aqui na parte abaixo dos olhos, eu vou pegar essa sombra aqui que eu usei em cima e depois essa daqui. E aí tem que pegar com muito cuidado pra não cair aqui na pele, porque se cair, sempre acaba manchando. Eu começo com um tom mais escuro e vou aqui, ó, aplicando em toda essa região rente à raiz dos cílios inferiores. Venho esfumando com um tomzinho mais claro, com movimento de vai e vem. Dou acabamento aqui, ó, com pó compacto. Apliquei um pouco do Diamond Pop aqui no cantinho interno. Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo. Por último, batom. Esse batom líquido aqui da Mari Maria, que é da coleção Greek, né, de deusas. Ele, quando eu testei pela primeira vez, eu amei a cor. A cor de fato é muito linda. Porém, conforme eu fui utilizando, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, que eu tenho os lábios muito secos, mas muito secos mesmo. E esse batom líquido aqui, ele é muito seco. E ao longo do dia, ele vai repuxando os lábios, de tão seco que fica. Então eu acabei mudando de opinião sobre ele. É uma cor linda, mas a fórmula eu não gostei. Inclusive, essa nova linha da Mari Maria Ginger Glow, dizem que tem um batom lá, que é o Iconic, se eu não me engano, que é líquido, que é a mesma cor, só que a fórmula é essa fórmula nova, que eu testei, inclusive, em outra cor e eu amei. Então eu já tô pensando em comprar, porque a cor, de fato, é linda. Antes de aplicar o batom, eu vou passar um pouquinho aqui de hidratante labial, só pra não ficar muito feio na minha boca, tá, gente? Porque minha boca já tá ressecada. Vou usar esse daqui da Salve. Vou aplicar aqui, então, o batom. Ele já vem muito seco da embalagem, gente. E já apareço aqui com a make no close. Make finalizada, gente. Eu vou aproximar pra vocês verem bem os detalhes. E, ó, a make ficou assim. A minha boca, gente, sério, eu tô sentindo ela repuxando. E o batom, ele é tão seco que ele tá meio manchado. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas ele não tá assim com cobertura 100% uniforme, sabe? Mas, ó, o que vocês acharam? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui pra mim se você tem algum produto que você mudou de opinião, que você não curtia e hoje você curte, ou vice-versa. Isso é muito comum de acontecer, gente. Principalmente quando a gente tem que testar um produto de primeira impressão aqui com vocês, e depois a gente vai usando. A nossa opinião, ela pode sim mudar. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui pra mim, porque isso me ajuda aí muito. E vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDeManque, que lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!